Então vá abrindo a sua Bíblia aí, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Obrigado, meu irmão. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Nós estamos nesse dia especial, né, em que nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. Logicamente não foi hoje, né, porque a Reforma Protestante foi no dia 31 de outubro de 1517. Nós estamos hoje dia 29, mas é porque o nosso culto oficial é hoje, portanto nós estamos celebrando hoje, mas o dia específico é terça-feira. E como eu disse no início do culto, eu louvo a Deus, irmãos, porque a nossa igreja todos os anos se lembra dessa data, uma data que foi um divisor de águas, né? Uma data onde Deus fez uma restauração daquilo que era do passado, né? E nós vemos que as igrejas têm se esquecido disso, né, irmãos? As igrejas têm se esquecido, as igrejas têm lembrado de diversas coisas, mas desse dia especial as igrejas têm se esquecido. Mas eu louvo a Deus, porque a nossa igreja todos os anos se lembra disso, não é, irmãos? Se lembra dessa data, né? E hoje nós estamos celebrando esta data, e eu agora vou ministrar uma palavra, irmãos, que eu intitulei A Nova Reforma. E eu quero ler com os irmãos 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Amém, queridos? Amém. E a palavra de Deus diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, amados? Então, meus queridos, hoje, né, foi um dia atípico da nossa igreja, porque tivemos diversas apresentações aqui, não é, irmãos? Falando um pouco daquilo que o nosso irmão Martinho Lutero fez, né? Está fixado ali as 5 solas. Irmãos, tem 5 solas ali, aí tem mais 5 solas aqui, e tem mais 5 ali, são 15, né? E ali também são 20. Não só tem 5 solas na nossa igreja, tem 20, né? Então, irmãos, louvado seja Deus por isso, né? Mas as 5 solas representam justamente o cerne do que foi conseguido com a Reforma Protestante, amém? Mas eu sei que os amados têm uma noção do que aconteceu, né? Tem a noção do que Lutero fez, mas nós temos que ir mais além, meus queridos. Nós temos que nos colocar na posição de Lutero. Porque olha só, irmãos, o nosso irmão Martinho Lutero, ele era um estudante de direito, não é? E certo dia eles estavam numa tempestade, passando por certo caminho, e um raio atinge uma árvore ao seu lado. E ele cai do cavalo, né? E quando ele cai do cavalo, ele temendo morrer, ele disse: Senhor, entrega a minha vida a ti. E ele entregou a vida dele na igreja que existia, não é? Então ele foi lá, entregou tal e passou a ser um monge. Mas olha só, irmãos, que coisa tremenda. Tudo que ele fazia, né, em prol da sua santificação, ele só se sentia pior. Para os irmãos terem noção, os monges dormiam em cátres. Você sabe o que é um catre? É uma cama de madeira com um colchão fininho. E ele tirava o colchão, deitava só na cama. E havia momentos, irmãos, que ele dormia no chão, no próprio chão, sem nada. Porque ele queria meio que pagar, né, a sua salvação, né, o seu perdão. Irmãos, muitas vezes ele mutilava o seu corpo, ele passava em jejuns, e ele só se sentia mais pecador. Não é? E olha só, irmãos, ele era um doutor em teologia, era professor de Bíblia na Universidade de Wittenberg, mas ele não tinha lido a Bíblia. Olha só, meus queridos, o estado em que estava a igreja naqueles dias. Ele lia partes isoladas que a própria igreja dava para as pessoas lerem, mas ele nunca tinha lido a Bíblia por si mesmo. E como foi feito aqui na peça que os jovens fizeram, não é? Ele achou uma Bíblia acorrentada na biblioteca e a devorou, meus queridos, com muita avidez. E ao chegar em Romanos capítulo 1, versículo 17, aquele versículo impactou: o justo viverá da fé.
Então ele entendeu, meus queridos, que não são obras, não é a mutilação do seu corpo, não são as boas obras que salvam, muito menos agregar-se a uma religião, mas sim viver pela fé na palavra de Deus. E aquilo mexeu com ele, meus queridos. E olha só, meus amados, naquele tempo, a igreja ela tinha a prática de vender indulgências, que era uma estratégia justamente para angariar fundos para poder construir a Capela Sistina, não é? E olha só, meus queridos, o que eram as indulgências? As indulgências eram um documento que era dado à pessoa que pagava para que os seus pecados, os passados, os presentes e os futuros, fossem todos apagados, inclusive de pessoas já mortas, pessoas que estavam no que eles acreditavam ser o purgatório. Pessoas, deixa eu explicar para os irmãos o que é o purgatório rapidamente. Purgatório seria, na concepção, né, romana, seria católica romana, seria um lugar onde o homem vai, o homem morre e ele não é nem tão bom para ir para o céu, nem tão rico para ir para o inferno. Então ele fica lá purgando os seus pecados, passa um tempo sofrendo para depois ir para o céu. Então, quando se pagava a indulgência por um morto, ele saía de lá rapidinho. E tinha um slogan, se não me falha a memória, o homem que arrecadava esse dinheiro era um homem chamado Lutzer, e ele tinha um slogan, ele dizia: assim que a moeda cai no fundo do gasofilácio, a alma vai-se do purgatório. E tinha isso, e aí, meu irmão, Lutero incomodava-se com aquilo. Lutero, uma vez, numa viagem a Roma, ele viu pessoas subindo a escada de joelho, e ele se incomodou com aquilo, até que, ao estudar as Escrituras, ele percebeu: está tudo errado. Amém, queridos? Mas não se engane, não. Antes de Lutero houveram outros. Houve um homem chamado Jerônimo Savonarola, que foi morto antes de Lutero. Houve outro homem chamado John Huss, que ele também, né, viu a mesma coisa de Lutero, mas o mataram. E quando ele estava para ser queimado na fogueira, né, amarrado no tronco, ele diz: vocês estão matando um ganso, porque Huss em inglês quer dizer ganso, vocês estão matando o ganso, mas virá o pássaro que vai de fato fazer o que eu não fiz. Basicamente foi isso que ele disse, irmãos. 100 anos depois surge Martinho Lutero, irmãos, e olha a coragem desse homem. Ele pega as suas 95 teses e prega na porta da capela de Wittenberg, né? Wittenberg, alguns dizem, né? Prega lá. Todas as 95 teses eram contra os desmandos que haviam na igreja naqueles dias. Amém, amados? E qual foi, irmãos, o resultado dessa revolta, essa resolução de Lutero, desta reforma que ele fez? Irmãos, sobretudo, foi uma reforma espiritual. Porque as pessoas, meus queridos, estavam apenas se agregando. Olha só, meus amados, como nós não estamos vivendo exatamente os mesmos dias, ou dias semelhantes. Irmãos, as pessoas achavam que se agregando a uma religião, cumprindo rituais, estava tudo certo, independente do que eles fizessem. Dando dinheiro a esta causa, estava tudo certo, independente do que eles fizessem. E, sobretudo, irmãos, a reforma protestante, ela foi uma renovação espiritual, porque as pessoas passaram a entender, através das Escrituras, que Deus não quer apenas cumpridores de rituais, Deus quer adoradores em espírito e em verdade, pessoas que vivam para Ele e por Ele, e que falem por Ele, aqueles que o representem aqui na terra, a sua noiva. Foi uma renovação espiritual. Amém, amados? Também foi um retorno às Escrituras, porque olha só, irmãos, os cristãos eram proibidos de ler a Bíblia. O argumento era: nem todo mundo vai entender as Escrituras, portanto só o clero pode ler, e em latim. Me lembrei agora do em latim. Só podia ler em latim. Irmãos, e a reforma protestante foi a devolução das Escrituras para o povo. Porque, meus queridos, Lutero traduziu, irmãos, Lutero traduziu de Gênesis e Apocalipse para o alemão, para o vernáculo do povo, e o povo agora poderia ler a Bíblia em sua língua. E teve outros homens como Tyndale, por exemplo, que também traduziu a Bíblia para o inglês. Diga glória a Deus, irmãos. Essa versão aqui que os irmãos estão vendo em minhas mãos foi uma das primeiras versões em inglês. Não essa Bíblia é novinha.
mas a versão daquelas versões, uma das primeiras em inglês, a Bíblia King James, as pessoas agora tinham a Bíblia em suas mãos e podiam ter o direito de ler, meus amados. A Reforma Protestante conseguiu isso para nós, o direito de ter as Escrituras e lê-la por nós mesmos. Diga glória a Deus, irmãos. Agora, irmãos, nós vemos também que as pessoas saíram do jugo da religião, porque o que a religião ditava, as pessoas faziam. Não é, irmãos? Ainda que não estivesse na Bíblia, mas o que a religião ditava, as pessoas faziam. Os irmãos entendem, irmãos? Se dissessem, olha, você precisa mutilar o seu corpo, eles assim faziam. Não é? Os irmãos sabem que existem diversas formas, né? Oração em cima de joelhos, subir escadas, né, de joelhos, passar dias sem comer, esse tipo de coisa, porque achavam que estavam cumprindo um ritual. Mas a Reforma Protestante, meu irmão, foi sobretudo também uma libertação do jugo da religião. Amém, amados? E a ênfase na palavra de Deus, ela foi total, meus queridos, porque Lutero, ele costumava citar muito Mateus, capítulo 4, versículo 4, que diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Amém, irmãos? E olha só, meus queridos, a Reforma Protestante, ela foi desencadeada pela necessidade de um retorno às Escrituras. Os irmãos entendem, irmãos? Aí eu pergunto para você, qual é a necessidade de nossos dias? Qual é a necessidade dos nossos dias? Porque, meus queridos, nós precisamos de uma renovação espiritual. É ou não é, meu irmão? Porque os cristãos estão como naquele tempo, vivendo apenas uma religião. Vem ao culto uma vez por semana, né? Faz tudo o que se pede, né? Dá uma parte do seu dinheiro para a igreja. Não é assim, irmãos? E acham que está tudo certo, vou viver minha vida, vou viver do jeito que eu quero. Meus irmãos, Jesus não quer cumpridores de rituais, ele quer pessoas que vivam para ele e por ele, amém? Entenda, irmãos, não é viver isolado desta terra, não é viver num mosteiro, num monte, né, num lugar isolado, no meio do mar, não, é viver neste mundo aqui, irmãos, nesse mundo mesmo, mas viver para ele, ser diferente, ser um profeta, ser como João Batista. Os irmãos entendem o que eu estou falando, meu irmão? Ser como um dos profetas. Ah, pastor, mas eu não sou tão ousado quanto o João. Eu não tenho, né, uma palavra profética como Daniel, como Ezequiel. Meu irmão, Deus não está pedindo isso a você. Deus está só dizendo, ei, tenha comunhão comigo, porque esta comunhão já fará a diferença. Porque a luz que há em ti, a minha luz que há em ti, vai brilhar e vai incomodar. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Nós precisamos de uma nova reforma, porque precisamos de uma renovação espiritual. E não entenda renovação espiritual, irmãos, com o que a gente vê por aí, os emocionalismos, né? Pessoas histéricas, não é assim, meu irmão? Pessoas que saem do seu natural para mostrar que tem algo a mais do que os outros. Não, meu irmão, esse tipo de renovação, ela não é espiritual. Os irmãos entendem? A renovação é emocional. Os irmãos sabem, meus queridos, que em 30 anos de crente eu já vi acontecer muitas vezes, e comigo também, de participar de um evento onde tinha toda essa manifestação, e eu estar no meio ali, gostar muito daquilo, e lá vai. Mas chega a segunda-feira, os irmãos entendem? Acaba o congresso, acaba a festa, acaba o simpósio, e chega a segunda-feira, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, aí você vai fazer o quê? Vai dar aquela voltinha, dar um pulinho? Não, meu irmão, você precisa disso daqui. Os irmãos entendem? Para não negar o teu Cristo, você precisa disso daqui. Para viver firme, nós precisamos disso. Então, meus amados, a renovação espiritual é uma restauração da palavra em nós, do nosso amor pela palavra, do nosso empenho em lê-la e em vivê-la. Precisamos dessa renovação. A Bíblia precisa ser devolvida para o povo, meu irmão. Mas, pastor, o livro mais vendido do mundo é este livro, mas ele não é o livro mais lido. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, não é? Nem é mais Harry Potter. Eu fiz uma pesquisa recente, nem é mais Harry Potter. Já é outro livro, o livro mais lido. A Bíblia é o livro mais vendido, mas pouco lido. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? Porque hoje as pessoas o que querem uma revelação. Não é assim, irmãos? Querem um sacerdote, um bandista gospel, que diga, eis que eu estou vendo. Irmãos, há pessoas que a gente chega perto e conversa 3 horas com essa pessoa. Ela não cita um versículo da Bíblia, mas diz, o profeta me disse.
Eu tive uma revelação, não é? Eu senti tal coisa. Não é assim, meu irmão? Veja a diferença, meus queridos. Nós precisamos retornar à palavra de Deus. Quantas bobagens estão sendo ditas, irmãos? Eu poderia citar a noite inteira bobagens que eu tenho visto sendo ditas do púlpito. E usando, inclusive, a palavra, versículos tirados do contexto. Amém, meu irmão? Cito até versículos que não conhecem, não existem. Não é verdade, meus amados? Mas nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos voltar a ela. Meus queridos, eu quero lembrar a você Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. A Bíblia diz que Paulo chegou, ele estava pregando numa cidade chamada de Tessalônica, e ele foi para uma cidade chamada Bereia. E olha só, irmãos, o nosso irmão evangelista Lucas, ele diz que os crentes da cidade de Bereia, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque os de Bereia tiveram respeito, escutaram Paulo pregar, escutaram tudo certinho, mas iam ver se o que Paulo estava pregando estava nas Escrituras ou não. Diferente dos de Bereia que engoliam tudo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Qual é a nossa necessidade para não engolir qualquer coisa que está sendo pregado por aí? Tem pessoas, meus queridos, que nem têm toda essa manifestação que eu falei, todos esses estereótipos, né, espirituais. Tem pessoas que se revestem, né, de uma autoridade de líder da igreja, sem todas essas mugangas, mas estão pregando heresias. Os irmãos entendem, irmãos? Um desses, né, ele foi perguntado pelo Instagram se ele cria que Deus estava no controle. Ele disse não. Deus não... Olha só, irmãos, pagam para esse homem, para assisti-lo, né, falar besteiras por aí. E ele disse, Deus não está no controle, porque se assim fosse, não haveriam guerras, não haveria estupros, não haveria corrupção. Deus não está no controle. O outro, também famosíssimo, ele disse, você é o centro de Deus, irmãos. Olha só que coisa, o homem se transformando em Deus, estão humanizando Deus e divinizando o homem. E esse daí não tem não tem manifestações pentecostais estrabólicas, mas tem uma palavra, né, de boa oratória para corromper. Irmãos, nós precisamos de um retorno às Escrituras. E hoje, meus queridos, como naqueles dias de Lutero, as pessoas estão comprando bênção. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Porque tem pessoas que estão dizimando na igreja, não porque estão gratos a Deus por ter uma igreja para congregar, mas estão dizimando. Eu vou dizimar, porque Deus vai me abençoar. Não é assim, irmãos? Não é desse jeito? E veja só, irmãos, há necessidade de fato, porque isso faz parte do culto do crente dizimar. Mas sabe qual é o objetivo, meu irmão? É louvar a Deus. Senhor, tu me deste 30 dias para trabalhar e no final tu me deste um salário. Então eu pego parte desse dinheiro e te devolvo como gratidão a ti. Esse é o objetivo. Mas as pessoas estão comprando bênção, irmãos. Um desses aí que eu acabei de falar veio aqui para João Pessoa, num teatro lá na praia. A cadeira já no rabo da gata, meu irmão, lá na porta do banheiro. R$50. Um amigo meu até me convidou. Tu vai, pastor? E eu disse, tu comprou o ingresso? Comprei. Quanto foi? 50. E aí, lá atrás, lá no rabo da gata. E eu conheço o pastor desse abençoado. E eu disse, mas tu já desse uma oferta de R$50 à igreja? Cri, aquele silênciozinho no WhatsApp. Eu disse, eu conheço teu pastor, rapaz. Eu sei que a igreja lá precisa. Já desse esse dinheiro lá de oferta? Até hoje ele não falou mais comigo. Mudou de igreja e não falou. Sabe por quê, meu irmão? Porque as pessoas estão querendo comprar bênção, querem ter seus egos massageados. Não é assim, meu irmão? Há um culto em que a palavra de Deus ela é pregada expositivamente, é rechaçado em prol desses cultos de revelação, né, dos pastor Kodak, que é só revelação. Não é verdade, meu irmão? Ou desses cultos em que o ego da pessoa é massageada, não é? Foi falado aqui na peça dos jovens, estão pregando tudo, aliás, do Ruama, né? Estão pregando só bobagens de púlpito, meu irmão. Nós precisamos retornar à palavra. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui para você, meu irmão. Sabe que hoje em dia as pessoas têm comichão nos ouvidos, não é? Pela palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus incomoda como um besourinho dentro da orelha. Você já tem um besourinho na orelha? Nunca tive não, mas quem teve, diz que incomoda, né? Aquela coisa que você fica assim, ó.
Ah, meu Deus, está lá, né? Não sai. As pessoas hoje são assim. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos, ou comichão nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Hoje em dia as pessoas estão assim, meu irmão, não querem a palavra da verdade, porque ela incomoda. Os irmãos entendem, meu irmão? Os irmãos entendem? Porque pregar a palavra hoje, né, incomoda as pessoas. A palavra viva, a palavra de verdade, como ela é, incomoda as pessoas, não é? Mas deixa eu dizer aqui um desafio para você. Sabe quem Deus está chamando para ser o novo Lutero? Sabe quem Deus está chamando para ser? Você. Diga assim, eu. Os irmãos já pararam para pensar, irmãos, a coragem que Lutero teve. Porque, meu irmão, o mundo todo era daquela religião, os irmãos entendem? E ai daquele, até reis tinham medo. Os irmãos sabem que até os reis tinham medo. Porque a igreja ela tinha um poder temporal muito forte. Tanto é que quem ungia os reis eram os papas. Olha só, o poder temporal deles era tremendo. E Lutero rompeu com isso. Irmãos, a gente não está aqui divinizando Lutero, não estamos botando ele como santo num pedestal, mas nós temos que lembrar o quanto ele foi corajoso e que hoje necessita que eu e você tenhamos pelo menos um pouquinho dessa coragem de romper com esse fluxo que está havendo por aí. Amém, irmãos? O fluxo aí das bobagens teológicas, de igrejas montadas para tirar dinheiro das pessoas, irmãos, entendem? De igrejas por aí, meus queridos, que estão são apenas palanque onde os homens aparecem. Precisamos, de novo, ser noiva do Cordeiro. Irmãos, o impacto da palavra de Deus na vida de Lutero foi tão forte, que antes dele ter esse impacto, como eu disse para os irmãos, ele fazia tudo e pensava, poxa, eu não sou salvo, eu sou miserável, sou um pecador. Mas depois que ele conheceu esta palavra, um dia ele teve um sonho. E nesse sonho, o capeta apareceu para ele. Aí disse, ó Lutero, ó para cá, tá vendo essa parede branca? Vou escrever aí os teus pecados. Ele disse, escreve. Está lembrado naquele dia? Aí escreveu. Aí Lutero, ótimo, beleza. Tem outro? Tem. Escreveu. Lembrado daquele dia que você fez isso? Lutero, estou lembrado. Tem outro? Tem. Encheu a parede. Quando chegou no final, no sonho, Lutero perguntava ao demônio, ei, tem mais? Não, acabou-se. Então escreve embaixo, o sangue de Jesus me perdoou, me lavou de todos esses pecados. Olha a diferença, irmãos. Eu vi, né, eu acho que eu mostrei para a minha família, eu vi um certo sacerdote dizer assim, sabe qual é o erro? O erro dos protestantes é porque eles acham o seguinte, recebeu a Cristo, recebeu uma posição de salvo, pronto, está tudo certo, acabou-se. Não, não é assim não. A gente tem que ir lutando até chegar lá e conseguir. Meu irmão, eu disse, esse cabo está certíssimo, mas não é erro não, é a Bíblia que diz que não é pelas minhas obras, é por causa do que Ele fez, não é o que eu faço, é o que Ele fez. Ele me perdoou, eu sou salvo, você é salvo, não por méritos nossos, mas por mérito do Senhor na cruz. E nós não precisamos pagar, meu irmão. Nós não precisamos pagar. Diga glória a Deus. Está tudo pago, meu irmão. Nós não precisamos pagar. O justo viverá da fé. E nessa noite o desafio para nós é justamente esse. Você tem coragem de ser o novo reformador, o novo Lutero, amém? Não é você ser um reformador político, educacional, financeiro, não, meu irmão. É você ser um batalhador pela fé, que uma vez foi dada aos santos, como está escrito na Epístola de Judas, batalhar pela fé que uma vez foi dado aos santos. Nós precisamos abrir a nossa voz e dizer que toda essa balbúrdia que está aí, inclusive dentro das igrejas, nada tem a ver com Cristo. Nós precisamos pregar o Evangelho da verdade. Que esses 506 anos da Reforma Protestante possa, de fato, fazer a diferença em nós hoje. Que não seja só uma data, porque muitos têm esquecido. Como foi dito aqui, até igrejas, no dia 31 de outubro, celebram o Halloween, né? Dia das bruxas, um dia totalmente pagão, não é? Mas que esse dia 31, meu irmão, também não seja só um dia, o dia que Lutero colocou as 95 teses na porta da capela de Wittenberg, não.
Que esses 506 anos façam a diferença em nós, assim como ele rompeu com todo aquele pecado, que nós possamos romper também. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos concluir esse culto.